Olá, bom dia. Ele foi eleito para o segundo mandato de deputado federal com mais de 111 mil votos. Mas os planos mudaram e ele acabou se transformando no secretário de Cidade e Desenvolvimento Urbano do Maranhão. Meu convidado de hoje no Café da Manhã é o secretário Rubens Pereira Júnior. Bom dia, secretário. Bom dia. É secretário que eu digo mesmo, né? Não é deputado, pode ficar à vontade. Tem quem chame de secretário, tem quem chame de deputado. Toda forma válida. Só atende, né? Qualquer um, secretário ou deputado. Qualquer uma das duas. Certo. Mas agora é secretário, falar com o secretário. O senhor está há pouco mais de um mês, não é isso? É o seu primeiro mandato, não, é o seu primeiro cargo executivo? Sim, eu já tive toda uma experiência no Poder Legislativo, foram 2 mandatos de deputado estadual, um mandato de deputado federal, indo para o segundo agora, onde eu exerci diversos cargos importantes na estrutura do Legislativo. Eu fui presidente da CCJ, eu fui vice-líder do governo Jackson Lago e eu fui líder da oposição contra o governo Rosiana Sarney. Lá em Brasília eu fui membro da CCJ, Comissão de Orçamento, vice-líder do meu partido, o PCdoB, que é o partido do governador Flávio Dino, mas agora recebi o convite para integrar o governo liderado pelo governador Flávio Dino. Um convite que muito me orgulhou, afinal de contas, é um governo que foi reeleito no primeiro turno com quase 60% dos votos, o que quer dizer que tem aprovação popular. E segundo o G1, por exemplo, é o governo que mais cumpre promessas no Brasil inteiro. Pois é. Então é um time de qualidade. Ser convidado para exercer um cargo nesse time de qualidade é algo que muito me honra e muito me orgulha. Pois é, então acho que a pergunta que eu iria fazer agora ficou meio sem validade. Porque eu quis dizer, o que deixava o senhor mais mexido? Era o segundo mandato, que o senhor era um dos deputados que mais se projetava aqui do Maranhão, né, no cenário nacional, ou o desafio de fazer uma coisa nova que ainda não tinha passado pela sua carreira? Falou mais alto esse desafio? Olha, eu gosto muito de ser deputado federal, até porque era uma atividade que eu, modéstia à parte, aprendi a fazer e fazer bem. Sim, claro. Pela escola aqui na Assembleia. Teve uma ótima escola aqui, né? Isso, por toda a minha base de formação, eu sou advogado, com mestrado em Direito Constitucional, então eu gostava muito. A única forma de compensar essa minha ausência temporária, esse meu licenciamento, é se eu trabalhar dobrado na Secretaria das Cidades. Então, na verdade, eu recebi um convite e nessa legislatura diferente da passada. Em 2014, o PCdoB elegeu apenas um deputado federal no Maranhão. Agora nós já elegemos 2, eu e o deputado Márcio Gerri. Na eleição passada, o governador elegeu apenas 6 deputados da sua base de apoio. Nessa agora nós já elegemos 12. Então, quando eu recebi o convite, aumentou tudo. Então, quando eu recebi o convite para integrar o governo Flávio Dino, não medi esforços, consultei a minha base política, consultei meus principais aliados, e aí o entendimento é esse, que como eu gosto muito de ser deputado federal, eu tenho que compensar trabalhando dobrado. E esse hoje é o nosso propósito na Secretaria das Cidades, trabalhar como eu sempre trabalhei como deputado, com mais intensidade ainda agora à frente de um cargo no Executivo. Eu imagino que trabalhar dobrado significa o quê? Trabalhar às 48 horas do dia? Mais ou menos isso. Então eu gosto de ser o primeiro a chegar na secretaria, gosto de ser o último a sair e fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance. Nesse pouco tempo que o senhor está à frente da secretaria, até um pouco mais de um mês, não é isso? Um pouco menos, na verdade. Pouco Foi dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro, ainda vai fazer um mês, no dia 25 de março. Mas esse período curtinho já à frente da secretaria, já deu para sentir os novos desafios? Tipo, eu tenho muito trabalho pela frente, ou a coisa aqui já está azeitada, ela vai andando sozinha? O que já deu para sentir nesses primeiros dias? As duas coisas que tu me perguntas. Em primeiro lugar, a máquina está organizada. Quem estava lá era a secretária Flávia Alexandrina, que veio é uma técnica que veio da Caixa Econômica Federal com muita desenvoltura. Então, há uma política em andamento dentro da Secretaria das Cidades. Meu primeiro desafio, portanto, é dar sequência a isso. Mas temos novos desafios? Sim, claro. Enormes. Pelos eixos de atuação da própria Secretaria das Cidades. Eu destacaria 4 áreas de atuação mais importantes. O primeiro é a habitação urbana e rural. Nós temos um programa, por exemplo, para entregar nos próximos 4, 5 meses mais de 1.500 apartamentos em São Luís. Nós temos em construção no interior do estado 1.500 casas nos municípios do mais IDH, portanto aqueles municípios mais pobres, mais carentes do estado do Maranhão. O segundo eixo de desenvolvimento é a parte da regularização fundiária. Vou te dar um exemplo. Hoje uma casa lá no Baiobão, se você for vendê-la, você vende ela por R$70 mil com um recibo. Porque a pessoa da casa não tem o documento. Não tem o documento. Se você tiver o documento da casa, aquela casa vale R$200 mil. Então, qual é um desafio nosso? É trabalhar nesse programa de regularização fundiária. Dar direito para quem tem direito. Porque quem mora nessa casa, que eu estou dando o exemplo do Maiobão e poderia ser outra, tem direito de ser o proprietário daquela casa. Já mora ali há 10, 20, 30 anos. Então, é uma tarefa do governo dar direito para quem tem direito.
O terceiro eixo que eu gostaria de destacar é o programa Cheque Minha Casa, onde o governo do estado dá uma ajuda de R$5.000 em material de construção para famílias de baixa renda fazerem melhorias nas suas casas. Começando por onde, prioritariamente? Por instalações sanitárias, para fazer um banheiro. Eu visitei já algumas casas dessas, e aí nós vimos que a pessoa consegue trocar o piso da casa, fazer um reboco na parede, revestir um banheiro, colocar um portão, colocar uma porta. É uma mudança de qualidade na casa das pessoas. Quarto e último eixo, só para poder encerrar. Mais um, sim. A área de equipamentos urbanos. A nossa obrigação, a gente pode fazer asfalto, pode fazer calçamento, praça, mercado, ponte, um leque muito grande de intervenções urbanas para garantir o desenvolvimento regional. Certo. Vamos já falar de todos esses eixos, mas o senhor falou no número de habitações que vão ser entregues. A gente ainda tem um déficit habitacional muito grande, já histórico praticamente aqui no Maranhão, e que por mais que os governos façam, a gente sempre termina o governo dizendo o déficit habitacional daqui continua gigantesco. Que passo pode ser dado com esses projetos novos aí? O senhor acredita que a gente pode dar uma melhorada nesses índices, que esse déficit habitacional lá no final do governo Flávio Dino, a gente vai dizer, a gente conseguiu pelo menos... a metade ficou sanada. Você acredita? Eu não sei te dizer no quantitativo, mas então, o senhor vai me dizer esse quantitativo no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalo. A gente vai só tomar um cafezinho aqui e volta já já. Só um minuto. De volta aqui para conversar um pouquinho mais com o secretário da CICID, a Secretaria de Cidades, é grande esse nome, né? Secretaria de Cidade e Desenvolvimento Urbano, é isso, né? E a gente está falando do déficit habitacional. Não dá para sanar, claro, 4 anos é pouco, 8 anos é pouco, 4 anos é menos ainda, né? Mas dá para a gente dar uma melhorada nesses índices até o final, mesmo com esse pouco a pouco a cada mês, a cada 2 meses? Dá, e esse é o nosso objetivo e a nossa certeza, que nós iremos avançar no combate ao déficit habitacional, com 3 programas em especial. Um, habitação urbana, por exemplo, a gente tira muitas famílias que estão em palafitas, nós pagamos para elas um aluguel social, para ela poder ficar instalada temporariamente com algum tipo de qualidade, e depois nós damos uma residência em definitiva. É uma ação exclusiva do governo do estado? Não. É o governo do estado, em parceria com a prefeitura, em parceria com a Caixa Econômica Federal, com o governo federal. Ou nós fazemos uma força-tarefa de vários entes para tentar avançar contra esse vergonhoso déficit, ou infelizmente a gente vai continuar sem avançar e colocando a culpa em outros. Então temos o programa de habitação urbana, temos o programa de habitação rural, começando por onde é o maior déficit, que é justamente nas cidades do mais IDH. E por fim, a questão das melhorias habitacionais. Enquanto nós não conseguimos construir novas casas, um dos desafios é construir melhorias habitacionais, fazendo algumas substituições, como é o caso do programa Cheque Minha Casa. Só um parêntese nessa nossa conversa, o senhor falou já várias vezes aí nas cidades com menos IDH, que estão no projeto Mais IDH. Já deu para dar uma alavancada nesses índices, o senhor como deputado federal deve ter acompanhado, nos índices desses municípios que estavam com IDH tão baixo, né? Porque isso foi um projeto implantado logo no início do governo Flávio Dino. Agora o senhor tem ideia de como está a situação desses municípios? Na verdade, avanço nós tivemos em todos esses municípios, mas numericamente a elevação do IDH não se dá tão rapidamente. Uhum. Eu te explico. Um dos dados para se fixar o IDH é, por exemplo, a questão de expectativa de vida. Então você não aumenta uma expectativa de vida com ações de um mandato. Outro é a geração de renda. Você não aumenta tão rápido a geração de renda de um município com intervenções de um mandato. Nesse caso, o mais importante é haver políticas públicas que coloquem na direção correta. Quando você constrói uma escola, quando você constrói uma quadra coberta, quando você constrói um hospital, quando você constrói habitação de qualidade, quando você garante um programa de geração de renda, ainda que numericamente não aumente IDH em 1, 2, 3, 4 anos, mas nós temos a convicção que agora está sendo feito o que é correto para, no longo prazo, termos mudanças definitivas. Porque os resultados só vão sair em longo prazo, em torno de 10 anos mais ou menos, que se começa a medir o resultado de ações desse tipo, né? Quer dizer, envolve até mais de um governo, mesmo que reeleito. Mas a gente está no caminho certo. Eu imagino que os moradores desses lugares, que não são 30, né? São 30 municípios, são 30 municípios, já estão em situação... E essa aprovação, inclusive, veio nas urnas. Então, no julgamento popular, a população do Maranhão, em sua maioria, disse que o governo do estado, liderado pelo governador Flávio Dino, está na direção correta.
Ótimo. Vamos agora para um outro ponto que eu gostei também, o cheque. Cheque Minha Casa, né? Cheque Minha Casa? Isso. Cheque Minha Casa. Quem é que está habilitado a receber o Cheque Minha Casa? Vamos lá, como é que funciona o programa Cheque Minha Casa? Uma empresa tem que pagar um imposto para o governo do estado. O governo do estado diz, em vez de você me pagar um imposto com dinheiro, eu quero esse imposto em material de construção. E a empresa diz, bem, em vez de eu pagar no dinheiro, vou pagar com material de construção. O que o governo do estado faz então com esse material de construção? Ele divide em cheques de R$5.000, simbolicamente, naturalmente, e beneficia famílias de baixa renda. Então nós já estamos na terceira etapa do programa. Nas duas primeiras nós já tivemos 7.500 famílias beneficiadas, cada uma delas recebendo R$5.000 em material de construção para você fazer melhorias na sua habitação. Critérios, portanto, quem está apto. Nós começamos apenas por São Luís, por ser onde nós temos empresas que têm um passivo tributário grande que podem fazer essa compensação. E nesse momento nós já decidimos ampliar. Então hoje vale para toda a grande São Luís. Vale para São Luís, Ribamar, vale para Passo do Lumiar, Raposa, vale para Rosário, Santa Rita, vale para Primeira Cruz, vale para Icatu, vale para Alcântara. São 13 municípios que estão aptos a participar. Certo. E quem são as famílias que podem participar? Hoje nós temos já, são 4.000 vagas e as inscrições estão abertas, vão até o dia 31. Para teres uma noção, nós já temos mais de 107.000 famílias. E como é que você escolhe 4.000 famílias dessas 107? Eu fiquei pensando agora como é que eu vou fazer essa equação. Está lá no decreto. Prioridades, casas onde há pessoas com deficiência, porque são aquelas que mais precisam. Segunda prioridade, casas onde há idosos. É a nossa segunda prioridade, é o nosso segundo filtro de selecionados. Terceiro filtro e último, dar menor renda para maior renda. Então são famílias que têm a renda até 3 salários mínimos. Mas se uma família tem a renda de R$200 e a outra tem uma renda de R$4.000, qual das duas deve ser beneficiada primeiro? Lógico. Naturalmente a família de baixa renda. Então assim, eu fui essa semana visitar algumas casas, ver o depoimento de muitas mulheres dizendo, em primeiro lugar, eu não acreditava que isso era de verdade. Em segundo lugar, ela achava que tinha que pagar depois o que estava recebendo de material de construção. Ela perguntava, como é que eu vou pagar isso? Eu disse, não tem que pagar. Terceiro, toda a vizinhança dizia, isso não vai dar certo. Quarto, uma senhora lá da Liberdade virou para mim e disse, eu nunca acreditei que eu ia ganhar porque eu não tenho panelinha. Então lá nesse programa, nessa seleção, não tem interferência de deputado, do governador, de vereador, do líder comunitário, nada. O critério é técnico. Quais são os requisitos? Baixa renda, pessoa com deficiente, pessoas idosas. As inscrições, portanto, estão abertas até o dia 31. Ainda pode continuar se inscrevendo. Pode se inscrever, entra no site do Governo do Maranhão, vai lá na página da Secretaria das Cidades, se inscreve, participa, é um programa sério e o governador já determinou. Quero levar esse programa para todas as regiões do Maranhão. Ótimo. Esse pessoal que está recebendo esse dinheiro, eles de alguma forma têm uma orientação de como usar, eles vão saber como usar ou eles determinam o que fazer depois que recebe esse material de construção? É feito de forma articulada, Secretaria das Cidades com ele. Nós temos na nossa equipe, nós temos assistente social, nós temos arquitetos, nós temos engenheiros, nós fazemos visitas no campo. A forma do desembolso é feito parcelada para a gente fazer um melhor acompanhamento da execução da obra. Então, quando você se inscreve, você apresenta os dados fotográficos da sua casa. Nós liberamos R$2.500. Você usa os R$2.500, prova por meio de fotografia o que foi feito e só então nós liberamos a segunda parcela. E ao final da segunda parcela tem uma nova prestação de conta para nós termos a certeza, comparar o antes com o depois. Então é um programa que veio do Goiás, só que no estado de Goiás não tem a dimensão que nós temos hoje, nós aperfeiçoamos o programa, nós já trouxemos as empresas para participarem também. Quem está ganhando com isso é a população do Maranhão. É tipo assim, tem aqueles programas de TV que tem antes e depois, da casa da Minha Casa antes, Minha Casa depois, é mais ou menos isso assim, né? Eles fazem a primeira etapa, só liberam a segunda etapa depois que presta conta da primeira. Já teve algum caso que alguém não conseguiu fazer isso? O índice é muito baixo, algo em torno de 1, 2%, e aí nesse caso não há liberação da segunda, a gente encaminha os dados para os tribunais de conta, respectivamente, afinal de contas é um programa, a pessoa em tese pode ficar impedida de receber novos benefícios do governo do estado, mas não é a regra. A regra, as pessoas pegam essa oportunidade... Estão precisando tanto, estão precisando tanto. E vários depoimentos, as senhoras, em regra são as mulheres, as chefes de casa na nossa cidade, diziam, eu nunca teria condição de reformar minha casa sem uma ajuda.
Então, outra frase que me chamou muita atenção. Muitas disseram assim, alguns governos já ajudaram minha comunidade, já botaram asfalto, já botaram água, já botaram energia. Mas o governo Flávio Dino é o primeiro que entra na casa das pessoas. Essa coisa mais particularizada, né, de atingir a família e de uma forma individual, né? A gente chega nas casas, eu cheguei com a engenheira, e a dona da casa, dona de Jesus, lá do Caldozinho, ela cumprimentou. Oi, Flavinha. Ela já chama a engenheira com nome carinhoso, porque foi alguém que acompanhou a execução da obra. E é mais do que a execução de uma obra, é a realização de um sonho. Flávio, eu gostei da intimidade. E eu também gostei. Gostei. Eu aprovei, eu digo, eu estou chegando aqui agora, mas já gostei desse tratamento. Pode me chamar assim também, né? Tem que ser essa proximidade entre o poder público e o cidadão beneficiado. Com toda certeza. De novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, mas só, de novo, eu tomou café, agora a gente vai tomar água, mas a gente volta já só um minuto. Voltamos e agora esse é o nosso último bloco de conversa aqui para saber os planos do novo secretário da CECID. A gente falou já de vários projetos, né? Gostei dessa intimidade. Como é que esses moradores vão lhe chamar? Já estão chamando Flavinha, o senhor vai ser o quê? Aí pode chamar de qualquer jeito. Eu acho que se chamar de meu amor pode dar ciúme em casa, mas fora isso pode ficar à vontade. Acho melhor não, Vamos procurar. Vou deixar meu amor mesmo só lá para sua esposa, é melhor. Que não dá confusão. É verdade, mas fora isso bom, pode né? ficar à vontade. Quer dizer, é uma aprovação informal do trabalho que vocês estão fazendo. Vocês encaram assim? Sim, até porque o objetivo, a finalidade do governo do Estado é servir as pessoas. Nós somos servidores públicos, nós então temos essa obrigação de estar à disposição de quem nos colocou ali. Verdade. Enquanto o poder público estiver distante, frio, se achando que é uma autoridade acima dos outros, inevitavelmente essa será a fórmula do fracasso. Não dá certo não, tem que ser assim mesmo. Vamos de Flavinho, nem sei como chamar, seu nome é complicado, vamos deixar para lá, deixa eles escolherem. Mas a gente está falando de projetos que já existiam, que o senhor está continuando a marcha do que já estava. Mas tem projeto novo também, né? Como o Habitar no Centro, que já foi votado aqui na Assembleia. O que é exatamente esse projeto, secretário? Vamos lá. A gente passa no Centro Histórico de São Luís e a gente vê assim um casarão abandonado. A primeira coisa que a gente pensa é, poxa, o governo deveria recuperar isso. Recuperar e dar um uso para esse casarão abandonado. Se o casarão está abandonado, ali vira um ponto de drogas, ali vira um ponto de escuridão. O vizinho que está do lado já não quer mais ficar lá por conta disso. E hoje é um processo de desocupação do centro histórico. As pessoas não querem mais ocupar o centro histórico. O que o governador Flávio Dino fez? Ele criou um programa, na verdade 2, com o objetivo da gente revitalizar, especialmente os prédios estaduais do centro histórico. São muitos? São muitos. E qual é o nosso objetivo? Aquele prédio estadual, nós determinaremos que eles passarão por algumas reformas feitas, mais uma vez, em parceria com as empresas. Uma empresa deve um imposto. Em vez de pagar um imposto, ela vai reformar um prédio, pelo mesmo valor. Ou seja, em vez de ficar uma relação comercial, financeira, burocrática, há uma melhoria do patrimônio público, até porque aquele prédio é do Estado, portanto é patrimônio de todos nós maranhenses. A empresa vai lá e recupera um prédio, e aí ela ganha o seu desconto tributário, a sua compensação tributária. Depois que o prédio está pronto, nós podemos dar 2 utilidades para ele. Uma utilidade, você chama outra empresa para se instalar ali. Vou dar um exemplo, chama um restaurante, chama uma grande empresa telefônica, chama uma empresa de comunicação. Uma coisa que gere movimentação dentro daquela área. Que gere movimentação no centro. Se acontecer isso, o nome do programa é Adote um Casarão. Uma empresa vai adotar um casarão. Se você pega esse prédio que foi reformado e você transforma ele em habitação, pode ser habitação para uma família, para várias famílias, ou pode ser, por exemplo, habitação universitária, já que nós temos, ou turística, temos várias possibilidades. Porque são espaços grandes, né? É verdade. Se nós convertemos esse espaço do Estado em um ambiente para habitação, aí o nome do programa é Habitar no Centro. Portanto, a gente vai revitalizar o centro histórico, nós vamos reformar o patrimônio estadual e nós vamos dar uma utilidade, ou chamando uma empresa, adote um casarão, ou dando condições de habitação para ele, programa Habitar no Centro. O projeto está na Assembleia, tenho certeza que os deputados irão aprovar esse projeto que veio do Executivo, podem até aperfeiçoá-lo, mas o objetivo é dizer o seguinte: o governo do Estado está olhando para o Centro Histórico de São Luís, dada a sua importância. Só uma dúvida que eu fiquei agora. Com relação à empresa no Adote um Casarão, vocês já entregam esse prédio
arrumadinho, bonitinho, reformado para essa empresa se instalar. Ela, a partir daí, ela passa a dever ao Estado, ela passa a prestar contas ao Estado, ou ela simplesmente vai cuidar daquele bem, daquele imóvel? Podem ter várias modalidades. A gente pode fazer essa modalidade como se fosse um aluguel, pode fazer uma modalidade como se fosse apenas uma cessão de uso, mas o mais importante nesse caso é que o titular do bem continua sendo o Estado. Então, o que nós queremos? O Estado tem condição de se instalar lá? Não. O que nós queremos? Que alguém se instale. O que não pode é ficar vazio, abandonado. Como está agora, então, né? Vou te dar um exemplo. A gente pode fazer uma cessão de uso por 10 anos para uma empresa. Para a empresa vai ser espetacular ter uma cessão de uso de um bem público, um bem reformado. E para o Estado também. Primeiro que o bem está reformado. Segundo que está ocupando o Centro Histórico de São Luís e gerando movimentação, gerando riqueza, revitalizando o nosso centro. Então, o mais importante nesse caso é, recuperar o patrimônio histórico, cultural, paisagístico e artístico que está acabado. 2, dar uma ocupação, uma utilidade de qualidade para o nosso centro histórico. Aí é bom para a população também, porque vai ter aquela área protegida e segura, o que não acontece hoje. Mas falando em ocupação do centro, a gente pode dizer que já foi dado um primeiro reforço, né, desse projeto seu, que é com relação à feirinha que acontece, que acaba ocupando toda aquela área, se bem que a parte de cima do projeto do Reviver, né? Mas de qualquer forma já está levando pessoas para lá. Isso facilita um pouco esse entrosamento da população com essa parte da cidade? Muito, até porque isso prova que quando o poder público chega, ele combate um problema existente. Se o poder público não chega, quem vai chegar é a criminalidade, quem vai chegar é o abandono, quem vai chegar é o descaso. Então, o exemplo da feirinha, idealizado na época pelo secretário Ivaldo Rodrigues, é a prova de que o poder público, sim, tem que ser o promotor das políticas públicas. Sobre o Habitat no Centro, por exemplo, as duas áreas que nós decidimos dar prioridade, uma é o bairro do Desterro, porque nós lá temos 9 prédios estaduais precisando ser revitalizados no centro histórico, e é uma área de tombamento estadual, e a segunda é a área da Rua Rio Branco. Para quê? Para fazer uma ligação, criar um complexo. Hoje a Praça Deodoro está espetacular, linda, reformada entre prefeitura, bancada federal ajudou, o IFAM coordenou o projeto. Então, assim, nós temos que interligar a Praça Deodoro com a Praça Gonçalves Dias, com a Praça Maria Aragão lá embaixo. Para isso, a Rua Pega aquele Rio Branco, corredor, né, da a Rua Rio Branco precisa isso. ser recuperada. O governo do estado já começou, já tem uma praça lá, o Dorico, que foi recuperada e instalado um batalhão da Polícia Militar. Mas tem outros 3 prédios nesse mesmo espaço do estado que precisam ser revitalizados. Então as duas áreas iniciais são essas. Tudo dentro de uma lógica. Não adianta você fazer a recuperação de um prédio solto, abandonado em um dado ponto. Tem que ter uma política de ocupação e esse é o nosso objetivo. Então a gente começaria pela Rua Rio Branco para fazer essa ligação, até para manutenção desses pontos que estão sendo revitalizados, né? Porque se eles não forem também utilizados pela população, eles perdem o objetivo principal. Exatamente, né? é isso Aí, que nós se pensamos. Ficar abandonado do mesmo jeito, não adiantou todo o investimento. Se não tiver interligado em redes, é um ponto que tende a, com o tempo, infelizmente, ser degradado novamente. Quando nós aperfeiçoamos o uso, toda a sociedade sai ganhando. Projeto que não falta, né? Projeto não falta, determinação também não. O governador Flávio Dino já dá totais condições para que nós possamos avançar ainda mais. Ainda nesse mês de março nós estaremos numa feira em São Paulo divulgando esses 2 projetos e o que nós queremos é que o Brasil conheça aquilo que está sendo feito no Maranhão. Já está conhecendo, eu acho, né? A gente já está mostrando a cara, a gente já está... Agora no Carnaval a gente já teve esse boom de visitantes, de turistas. Já, para te dar um exemplo, o programa Cheque Minha Casa está reconhecido na ONU, o programa de regularização fundiária, nós estamos entre os 3 estados do Brasil que mais garantem direitos, o Habitat no Centro sendo convidado para a gente dar palestras Brasil afora. Ah, que legal. Então isso é algo que muito nos orgulha. É muito bom, a gente mostra o que está fazendo e o que está fazendo de bom, isso é que é muito bom. Secretário Rubens Júnior, muito obrigado pela sua participação no Café. Volte sempre que tiver projeto novo, volta aqui para a gente conversar, para a gente discutir, para todo mundo saber o que está sendo feito e o que está sendo feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é que é bom, a gente não está falando de projetos assim enormes, fantásticos, não. A gente está falando de coisa que atinge Dona Jesus, né? Com a Flavinha lá no... Onde é? Codozinho. Lá no Codozinho, no Codozinho, gostei de Dona Jesus. Pois é, gosto muito disso. Então pode vir sempre, está sempre convidado. Eu que agradeço a oportunidade de começar a prestar conta daquilo que nós estamos fazendo na Secretaria das Cidades e estamos à disposição. Muito obrigado. Ok, bom dia para o senhor, bom dia para você também, que sabe que essa conversa fica à sua disposição no nosso site, que você pode acessar, que todo o conteúdo está lá à sua disposição esperando por você, também nas nossas páginas nas redes sociais, que fica lá tudo bonitinho guardado para você. Mas só para lembrar, todo dia eu estou aqui às 8h30 da manhã esperando por você, cheio de notícias boas de manhã bem cedinho. Tchau.